Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aula sobre pirâmides do Egito. Não, pirâmides ecológicas, tá? É um assunto muito tranquilo, ele cai no vestibular, mas ele cai sempre com os mesmos exemplos, assim, com a mesma estrutura de pergunta, a gente vai ver aqui hoje. São poucas informações pra gente saber, são só 3 tipos de pirâmide. Então, assim, garanta sua atenção nesta aula, porque é um tema que, se cair, tem pouca informação, né? Tem pouca variedade ali pra você. Ai, meu Deus, esqueci. Então, tem grande chance de você acertar. Prestando atenção nessa aula, vai ser uma aula curta, tranquila, tá? Não tem nenhum conceito difícil aqui, eu não minto pra vocês, hein? Tá bom? Então, vem comigo pra gente entender essas pirâmides ecológicas, tá? Tópicos. Te falei que são 3, né? Primeiro a gente vai definir o que é pirâmide, tranquilo. Depois a gente vai falar de número, biomassa e energia. Adivinha o que cada uma mede? A de número mede o número de indivíduos, tá? Em cada nível trófico. Biomassa mede a biomassa. Por que não é massa? A massa é o peso. Se um leão te comer, ele não vai ter, vamos supor que você pese 100 quilos. Ele não vai ter 100 quilos de matéria para ele comer. 70% do seu peso é água, entendeu? Então, biomassa é o peso menos a água, porque a água não é nutriente, né? Aí contabilizando só os nutrientes, só pra você saber. E energia é a quantidade de caloria, de joule, tá? Atrelado àquela matéria, tá bom? Então, são esses três parâmetros que a gente vai analisar, tá bom? Então, vamos lá. Pirâmides ecológicas. Represente graficamente o fluxo de energia. Representam, olha, eu acho que estou olhando a questão. Eles representam graficamente o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Isso. Cada retângulo dessa pirâmide, ela vai ser representada de forma proporcional ao parâmetro a ser analisado, tá? 3 parâmetros podem ser analisados, já passei para vocês. Vamos lá, o que importa. Agora começou, hein? Pirâmide de número. Olha que moleza, mede o número. 1000 plantas, né? São produtores. São comidas por 300 gafanhotos e é comido por 200 aves. É isso que essa pirâmide quer dizer, tá? É quantidade de número. Tem como? Por que o nome é pirâmide? Porque a base é maior do que o topo, na maioria dos casos. Tem como ser invertida? Tem. Olha aqui que bagunça. Quando eu pego um produtor muito grande, ele consegue suprir consumidores em grande número. Consumidores pequenos, né? Comparando o tamanho de uma árvore com um besouro. Então, por causa do tamanho, tá? A quantidade de números, às vezes, né? Pode não dar uma demonstração de pirâmide pra gente, necessariamente. Então, a justificativa para pirâmides que não são pirâmides é o grande porte de poucos indivíduos produtores, tá? Beleza. Pirâmide de número, né? Molezinha. Pirâmide de biomassa. Aqui tem um detalhe. A de biomassa vai medir, como eu falei, né? Tipo o peso seco. O peso seco sempre vai ter a casa de pirâmide por um motivo que a gente já viu. É o seguinte. Lembra que a energia atrelada à matéria, ela sempre é perdida quando passa de um nível para o outro? Quando a grama é comida pelo consumidor, que é comida, a parte da energia vai sendo dissipada para o ambiente. A energia atrelada na matéria da águia é menor do que a energia atrelada na matéria do grama. Estou te dizendo aqui, quem se alimenta de grama obtém mais energia do que quem se alimenta de águia. Por este motivo, não tem como eu ter um nível trófico aqui em cima obtendo pouca energia para alimentar muita matéria. Não tem como. Tem sempre que ser uma massa menor. E aí eu não estou mais contabilizando quantidade. Eu estou vendo assim, a massa que vai ter que ser nutrida, entende? Então ela sempre vai ser cara de pirâmide. A única exceção é essa daqui. Porque ela acontece no ambiente aquático, com um tipo de organismo muito específico chamado fitoplâncton. Gente, fitoplâncton é microscópico. Ponto. Se reproduz muito rápido. E por ser microscópico, ele perde pouca energia, porque ele respira pouco, ele gasta pouco do que ele produziu. E como tem muito, o oceano inteiro, né? E principalmente porque se reproduz muito rápido, é possível eu observar uma massa menor fornecendo energia, né? Através dessa massa, para uma massa maior, tudo bem? Porque essa matéria vai muito energética aqui pra cima. A explicação é essa.
e ela está sempre sendo produzida. Então, esse recorte só é possível entre essa relação aqui. E é essa que cai em prova, cai mesmo, tá? Então, é computada a biomassa, tá bom? Só pode ser invertida no ambiente aquático e os motivos estão aqui. Possui um ciclo de vida muito curto e uma alta taxa de reprodução, se reproduz muito rápido, tá? E quando eu olhar apenas para a quantidade de energia que é transferida, ela nunca é invertida, como eu te falei. A pirâmide aqui não é invertida de energia, é porque essa massa tem muita energia. A pirâmide de energia dessa pirâmide de biomassa, aqui, fitoplâncton, zooplâncton, é cara de pirâmide. Tem mais energia, mesmo tendo menos massa, tem mais energia do que essa, tá bom? Ela vai indicar quanta energia e essa nunca é invertida. Você precisa saber essa informação. Beleza? Agora vamos ver como cai em prova. A parte de conteúdo já foi. Nem doeu, né? Te falei que é um assunto curto, é só isso. Pirâmides é só isso. Vamos lá. Considere 2 ambientes. Um terrestre e um marinho. Você já sabe o que vai te perguntar, né? O marinho, você lembra que tem aquele exemplo. Em cada um deles é possível observar o nível trófico que vai ter mais biomassa que outro. Vamos lá. Pelo seu conhecimento, qual é o nível trófico que vai ter mais, né, massa que outro, respectivamente? Vamos lá. Qual que vai ter mais... Quem é que vai ter mais biomassa, respectivamente? Então, vamos lá. Primeiro no terrestre, depois no marinho. No terrestre, quem tem que ter mais biomassa? O produtor. Mas no marinho, quem tem mais biomassa? É o consumidor primário. Então, não é a A, não é a B, é a C, né? É a C. O produtor no ambiente terrestre tem mais biomassa, mas é o consumidor primário, ou seja, o zooplâncton, quem tem mais biomassa no ambiente marinho, tá? É isso. Pergunta 2, ó, que eu tô aqui na frente. Aqui tem uma cadeia alimentar na forma de pirâmide. Olha aqui, fito e zoo, tá? Que a gente acabou de ver. Ele fala, ó, cadeia aquática, e ele te joga a pergunta. A partir dessa interpretação, depende-se que... Vamos ler logo a resposta, tá? Uma menor quantidade de carnívoros em relação à quantidade de consumidor primário. Quem é o consumidor primário? Zooplâncton. Quem é o carnívoro? É o peixe que come zooplâncton. Então, tem menos carnívoro do que consumidor primário? Tem. Por isso que eu marquei assim. Questão de pirâmide é assim, gente. Tranquilo, né? Próxima, vamos lá. Tem aqui uma pirâmide. Essa aqui é de energia, ó. Quilocaloria é energia. Então, aqui é uma pirâmide de energia. E a pirâmide de energia é diferente da de biomassa, né? Vamos ver. Letra A. A energia é produzida por micro-organismos ao longo da cadeia? Não. Energia só é produzida pelo produtor. Ela se acumula, a energia não se acumula, gente. Ou ela é usada ou ela se dissipa. Ela obedece a um fluxo unidirecional com perdas. Ah, gabarito. Letra D. Sim? A gente viu bastante esse conceito de energia na aula de cadeia alimentar. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? A gente está reforçando aqui, mas lá a gente viu com mais detalhes. Mais uma questão. Pirâmides ecológicas, elas podem ser de número, biomassa e energia. A pergunta é, né? Qual a frase certa? Frase A. A cada nível trófico, a energia do anterior é obtida em maior quantidade? Não. A pirâmide de energia apresenta um número total de indivíduos. Gente, número de indivíduos é pirâmide de número. A quantidade de energia é calculada multiplicando pelo número de indivíduos, nada a ver. Depende da energia que está em cada ser vivo, é particular. Pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida. Isso é o gabarito. A gente acabou de ver por quê, tá? Mais uma. Então, aqui, ó. Pirâmide, tá? Só diz aqui quem é quem e vamos à pergunta. A população de falcões é reduzida em comparação a de tortos, que é o de baixo? Por quê? Por quê? Antes de ver a alternativa, me diga por quê. Eu já te falei, por que tem que ter menos? Porque a energia ela vai se perdendo. O falcão, gente, para manter uma população com uma massa muito grande aqui, ele precisaria ficar comendo o dia inteiro para ter energia suficiente para ele. Não é viável, né? Então as populações são pequenas porque não teria como ter mais indivíduos. É isso. Porque a perda energética ao longo dos níveis é essa. Olha o gabarito. Tá? Já ficou gravado isso, né? E a última questão, essa aqui é uma questão polêmica, tá? Uma questão que avalia flutuações, né? De novo aqui, ó. Bioplâncton e zooplâncton. Cai muito isso, gente. Não pode esquecer esse exemplo, não, tá? Tá variando, ó. Biomassa variando ao longo dos meses do ano. E aí a pergunta é,
Ele te diz que a linha pontilhada, essa aqui, ó, é a variedade de fitoplâncton. Fitoplâncton é a linha pontilhada. Qual que é a linha de zooplâncton? Vamos lá. A linha de zooplâncton, isso, primeira coisa a gente vê que varia, né? Então, fitoplâncton, ó, a gente viu que fitoplâncton vai ter muito aqui, tá? Não tem ninguém acima dele, mas qual é a linha que está bem próxima a ele? Essa aqui de baixo. Então, primeira dúvida a gente ficaria em ser essa aqui de baixo. Só que olha aqui, por que essa aqui não pode ser zooplâncton? Porque ela em algum momento ela cai. Só que ela começa a cair, por que ela começa a cair? Se tem bastante alimento para ela, não faria sentido ser essa. Ah, então a mais parecida é essa aqui. Vê se faz sentido ser essa aqui. Fitoplâncton tem muito e zooplâncton vai aumentando. Vai tendo zooplâncton. A partir do momento que começa a cair a quantidade de fitoplâncton, aí elas estão comendo, mas aí vai caindo, aí começa a cair a de zooplâncton. O gabarito é essa aqui, Y. Uma questão polêmica, tá? Não gostei muito dessa questão, não. Achei que o gráfico gerou muita confusão nos alunos, mas a única resposta possível era Y, tá bom? Eu trouxe aqui só pra gente ver que também... Trouxe só questão fácil, essa última talvez fosse a mais complicada, né? Me diz aí se você achou mesmo. Gente, essa aula é isso. A gente vimos questões abordando os 3 tipos de pirâmide. Os exemplos não fogem disso, da biomassa ser invertida apenas no caso da aquática, né? E tenho certeza que agora você vai acertar se cair na sua prova, tá bom? Fique com a gente para os próximos vídeos e eu vejo você lá. Tchau, tchau!